Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos falar sobre o prédio que atualmente abriga a Biblioteca Municipal e que recentemente foi fechado para reforma. Vamos falar um pouquinho então sobre essa questão que envolve o restauro deste que é patrimônio histórico do município de Cubatão. Mas aproveitar também para falar sobre essa questão de ter sido a primeira escola da cidade. E aí nós vamos falar um pouco então sobre como foi esse processo da educação no município, como que foram os primeiros passos no sentido da cidade ter uma escola, como é que foi isso lá no início do século passado, na década, ainda no começo do século XX. E qual a importância que esse prédio representa para o município de Cubatão? Para começar, nós vamos extrair um texto aqui do livro Cubatão, História de uma Cidade Industrial, da historiadora Selma do Carmo de Souza, onde ela fala sobre a educação em Cubatão, como que era a educação em Cubatão nesses primórdios aí do início do século XX. E o livro traz a seguinte informação. A primeira referência ao ensino público em Cubatão data de 1854, porém só para meninos, quando era o professor local das primeiras letras, o Joaquim Palhares de Andrade. A escola feminina só aparece referência em 1873. O próprio Afonso Schmidt estudou na escola do mestre Francisco Antônio Ribas. Nesta época, na falta de edificações apropriadas, ainda não existia uma escola, as aulas eram ministradas nas residências do professor. Depois, para Cubatão, vinham professores de São Paulo, de Santos, e vinham pelo trem. O ensino oferecido era o primário, que incluía a leitura, linguagem oral e escrita, aritmética, geografia, geometria, história do Brasil, instrução cívica, ciências físicas e naturais, trabalhos manuais, desenho e caligrafia, além do canto e da ginástica. Mas na zona rural era obrigatório apenas o ensino de geografia, história do Brasil, educação moral e cívica, e esse curso tinha duração de 4 anos nas escolas urbanas e nas isoladas 3 anos. Muitas famílias não permitiam que os filhos estudassem devido à distância ou à necessidade da ajuda na lida na roça ou no trabalho em casa de comércio. As famílias que tinham melhores condições financeiras encaminhavam os filhos para estudar no município de Santos. Já em 1911, havia 4 escolas primárias, 2 estaduais e 2 municipais. No censo escolar de 1920, indica a existência de 3 escolas mistas em Cubatão, em que estudavam meninos e meninas, com referência a classes em localidades distantes, como Itutinga e Piaçaguera. No centro de Cubatão, funcionou uma escola mista na casa do bananicultor Manuel Jorge, que cedeu a sala de estar de sua residência para funcionamento de uma sala de aula, depois transferida para o Grupo Escolar de Cubatão, construído em 1936, prédio que, como nós nos referimos, abriga hoje a Biblioteca Municipal. E em 1949, ano da emancipação, a única escola era o Grupo Escolar de Cubatão, na época já conhecido como como Escola Júlio Conceição.
fato que motiva as autoridades municipais a expandir a rede escolar. Então, esse é um pequeno relato de como era o ensino em Cubatão na primeira metade do século passado até o ano da emancipação, em 1949. Só existia, portanto, uma única escola na área urbana, que é justamente onde hoje está o prédio da Biblioteca Municipal. Esse prédio, no ano de 1956, portanto, 6 anos da emancipação de Cubatão, ou seja, da posse do primeiro prefeito e dos vereadores, esse prédio passou a abrigar a Prefeitura Municipal. Nesse ano já existia o novo prédio da Escola Júlio Conceição, funcionando ali na rua Ana Neri. Esse prédio, portanto, foi utilizado como a segunda sede da Prefeitura Municipal. Somente no ano de 1981 é que efetivamente a biblioteca se instalou no local. Porém, um pouco antes já havia sido cedido para outros setores da Prefeitura, como, por exemplo, o Conservatório Municipal e alguns outros serviços da municipalidade nesse período que antecede o ano de 1981 e logo após a inauguração do Novo Paço, que foi no ano de 1976. É um prédio histórico tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, com CONDEPAC, não somente por sua arquitetura, hoje inclusive é um dos únicos prédios, se não o único, que mantém características antigas no centro de Cubatão. O outro prédio semelhante é o que hoje abriga a sede da empresa Neucar, ali no Largo do Sapo, e que foi, no passado, a primeira sede da Prefeitura e a Sociedade dos Socorros Mútuos, prédio que inclusive será restaurado pela empresa proprietária do imóvel. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de restauro que vai se iniciar muito em breve com não somente restauro da fachada, mas como também a reforma do prédio. Até já! O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre o prédio que abriga a Biblioteca Municipal. Falamos agora há pouco sobre a história do ensino em Cubatão, essa educação que começa a ser implantada no início do século passado, com as primeiras escolas que funcionavam, na maioria das vezes, nas casas das pessoas, e que somente a partir de 1936 a educação em Cubatão passou a contar com um prédio próprio, o prédio que hoje abriga a Biblioteca Municipal. Foi, portanto, a primeira escola física do município. Um prédio que, naquele momento, era de uma grande imponência, um momento em que a cidade estava começando a se expandir. Esse prédio, além desse prédio histórico, existiam na cidade, na Avenida 9 de Abril, uma série de outras edificações com características arquitetônicas muito semelhantes. Porém, após a emancipação da cidade e com uma expectativa de um crescimento muito grande por conta da implantação da indústria, a gente sabe que a refinaria Presidente Bernardes se implantou a partir da década de 50, em 1955, logo em seguida começa a construção da Cosipa e a cidade começava a se expandir. Então, nesse momento é que acontece uma grande revolução urbana na cidade com a duplicação da Avenida 9 de Abril. E uma boa parte desse casario antigo foi demolida. A Biblioteca Municipal, e assim também como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lapa,
Ambos os prédios estavam recuados cerca de 10 metros, o que propiciava, inclusive, a existência de um pátio em frente a essa escola, ao prédio da biblioteca. A igreja também possuía um recuo semelhante, de cerca de 10 metros, e no momento em que os prédios antigos foram demolidos para dar lugar a uma nova via duplicada na 9 de abril, os dois prédios foram poupados, a igreja matriz e a biblioteca municipal, naquele momento já sediando a prefeitura municipal. Portanto, trata-se de um exemplar único, de uma arquitetura que deixou de existir com a demolição desses outros prédios. Com exceção do prédio da Avenida 9 de Abril, 1205, aquele prédio antigo que também será restaurado, que foi a primeira sede da Prefeitura de Cubatão e sede da Sociedade de Socorros Mútuos, não existe mais edificações antigas na área central da cidade. Foi exatamente por isso que o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão promoveu o tombamento da fachada dos prédios no ano de 2007. A Biblioteca Municipal, portanto, o prédio que abriga a biblioteca, é monumento histórico tombado pelo município por meio do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural. Preocupado com a questão da fachada, que já havia sido descaracterizada em obras anteriores, e mesmo pela ação do tempo, e associado a isso, dificuldades muito grandes na manutenção do próprio prédio, como a existência de infiltrações, rachaduras, infestação de cupins, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural ingressou com uma ação no Ministério Público para que a Prefeitura fosse intimada a fazer o restauro das fachadas e a reforma do prédio. Essa ação acabou virando uma ação civil pública, onde a Justiça determinou à Prefeitura que fizesse estas obras de reforma e restauro. E por isso que hoje nós fomos aí contemplados com essa notícia de que as obras se iniciarão muito em breve. No momento, a biblioteca está sendo, todo o acervo está sendo empacotado, armazenado de forma que no futuro, quando o prédio já estiver reformado e restaurado, seja novamente colocado nos seus lugares, todo o acervo, e a população possa usufruir desse importante equipamento cultural da cidade. O prédio da Biblioteca Municipal de Cubatão é um dos mais importantes edifícios históricos da cidade. Infelizmente, a cidade perdeu muito de sua história no processo de industrialização, e o pouco que nos resta, como o prédio da biblioteca, as casas do Largo do Sapo, a passarela de ferro da Estação das Artes e o prédio da 9 de abril 1205, antiga sede da Sociedade de Socorros Mútuos, precisam ser preservados, precisam ser restaurados, uma vez que se encontram em estado bastante de deteriorização por conta da ação do tempo. Esperamos então em breve que possamos novamente usufruir deste importante equipamento cultural e histórico de nossa cidade. Por hoje é só. No próximo programa traremos aí um pouco mais de nossa história e de nossa cultura. Até mais.